Caixa felicidades para ele e muitos anos de vida e saúde, que o Galo dê muitas alegrias a ele, né, Claudião? Vem dando alegria aí, né, João? Boa noite a você, ao Alê. Vem dando alegrias nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Pena que o Galo chega nessa última com um título praticamente impossível, né, João? Mas o torcedor teve... Eu concordo com o que você falou ontem no bastidores. O torcedor do Galo nessas últimas rodadas, no Mineirão, no último sábado, deu um show. Mas eu acho que se estivesse na arena ia dar um show também. Porque o torcedor começou a ver no Galo um time que identificava com esse time do torcedor do Galo, né? Com o estilo do Atlético. Se reconectou. Exatamente. Estava faltando essa reconexão e eu acho que os jogos contra Grêmio e Flamengo foram determinantes. E esse jogo com o São Paulo continuou, né? Porque o Galo jogou bem, conseguiu um gol no finalzinho. Então o torcedor termina o ano com o Galo nessa reconexão importante com o Atlético. Eu tava olhando aqui, João, a última derrota do Galo. O Galo é o time que tá mais tempo invicto no campeonato. São 9 jogos. Você sabe qual foi a última derrota do Galo? Tô tentando puxar Curitiba. Não, foi o Clássico. Foi o Clássico? Clássico. O Curitiba foi um pouco antes, né? Foi na semana antes, né? Uma semana antes. O último jogo foi o Clássico. Então o Galo, depois do Clássico, foi uma derrota bem doída, complicada para a torcida, mas depois disso o Galo não perdeu mais. É claro que na rivalidade do futebol mineiro, o torcedor do Cruzeiro tá aproveitando, né? Eu vi como é que chama? Teve aqui conosco outro dia. O meu amigo, gente boa, Toninho Camarão, já brincando na internet. Os 3 pontos do Cruzeiro que fizeram a diferença. Isso é a alegria do futebol, né, Cláudio? Tratar o futebol assim que é bacana. Essa é a diversão, né, Ale? Claro. Isso é o saudável do futebol, o entretenimento, né? Que evidentemente faz parte, né, do futebol. Que às vezes até se perdeu por aí, mas que a gente tem que deixar sempre aceso, né? O torcedor do Galo tá lamentando, muita gente lamenta, né? Aqueles 3 pontinhos ali do Curitiba, contra o América, né? O Galo perdeu pontos pro América no turno e no retorno, né? O América que foi o último colocado, ele tem o último. Mas também, João, eu olho pro outro lado, né? O Atlético, há um turno, quando foi jogar com o São Paulo, não tava ganhando de ninguém, a gente já tava preocupado com o Atlético de não conseguir chegar nem no G6, né? Não conseguia arrancada. E o Galo hoje está muito encaminhado. Teve gente que de maneira oportunista veio falar que ia cair, né? Ia cair. Aí não esquece não. E aí tem torcedor que começa a entrar na pilha. Então, assim, mas o meu receio é que o Galo não conseguisse nem chegar para brigar pelo G6. E ali realmente era uma preocupação mesmo, que o time não encaixava. Hoje o Galo pode ser campeão, não vai ser, mas pode ser vice-campeão brasileiro e garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Ô, Cláudio, o Atlético termina o ano de maneira muito digna e muito respeitosa com a sua história, com a sua torcida e com o seu planejamento. O Atlético teve um ano que inaugurou o seu estádio. O Atlético tem uma das melhores arenas do Brasil. Eu estive lá ontem, inclusive, tive o privilégio de assistir o show do Paul McCartney ontem. É um dos grandes equipamentos de Belo Horizonte, um estádio de primeiro mundo para jogos de futebol e para eventos daquele porte. Gente, nós tivemos um Beatle cantando em Belo Horizonte no estádio do Atlético. Ontem canta de novo daqui a pouco. Se é que já não tá cantando, né? Ontem o show atrasou um pouquinho, então essa hora não tinha começado. Mas hoje estava marcado para 8 horas. Um Beatle cantando no estádio do Atlético. Só isso. Né? Uma das melhores arenas do futebol brasileiro e do futebol mundial. Tá no mesmo... Gente, eu conheço estádio para tudo quanto é canto do mundo. Já fui para tudo quanto é lugar. Deve nada a muitos grandes estádios do mundo. Não dá para você comparar com o que fazem nos Estados Unidos, que é fora da curva para todo mundo em qualquer lugar. Com o estádio do Real Madrid, né, por exemplo. Agora, fora isso, dos estádios que nós estivemos nas Copas do Mundo passadas, nas últimas, é no mesmo nível. É igualzinho, inclusive, o Education City, que foi o estádio que o Brasil foi eliminado. Até o projeto interno, a mobilidade, é tudo muito parecido. Então o Atlético tem um estádio de primeiro mundo que foi entregue. O Atlético fez uma SAF que assumiu mais de R$1 bilhão de dívida do clube e que no dia em que ela foi criada, meteram um Pix de 500 milhões na conta do Atlético. A associação está sem dívida. Passa a ter uma associação sem dívida, dona de 25% da SAF, com gestão, com planejamento, com gente que tem identidade com o clube, que vai acertar, que vai errar, como todo mundo. Ninguém é infalível, mas que tem identidade com o Atlético. É gente que acorda e dorme pensando no Atlético, tentando fazer o Atlético dar certo. O Atlético contratou um técnico que é um dos maiores técnicos do futebol brasileiro dos últimos 30 anos.
Qualquer lista que você fizer dos maiores técnicos do Brasil nos últimos 30 anos, é impossível você não colocar o Filipão. E talvez seja o maior. Talvez seja o maior. Porque de todos, é o que conseguiu ganhar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Mundo. Então, é inegável a história, o currículo desse cara. E tem um elenco de alto nível no futebol brasileiro. Então, o Atlético tem muito a celebrar nesse ano. Muito a celebrar nesse ano. E tem que reconhecer isso. O torcedor do Atlético tem que reconhecer, para tristeza daqueles que continuam ainda jogando contra. Daqueles que no início do ano falavam que o Atlético ia cair para tentar jogar gasolina, querosene na fogueira. A tristeza, mas o cotovelo vai continuar doendo, porque o Atlético, muito pelo contrário, talvez viva o melhor momento da sua história recente, porque não está ganhando com improviso e nem com loucura. Está ganhando com planejamento, com organização. E o Léo Figueiredo falou hoje no Rádio Esportes, e eu assino embaixo com o Léo, o Atlético termina o ano com o elenco valorizado. Porque você vai pegando várias peças do elenco, eles estão valorizados hoje, né? O Paulinho hoje é muito mais valorizado do que quando ele chegou, né, Ale? Muito mais. O Hulk segue valorizado. O Arana recuperando, né? Tá crescendo o Arana. Você coloca o Rubens, por exemplo, um garoto aí que tá... Então, muita gente crescendo no Atlético. Lemos, né? O Lemos, um jogador valorizado. O próprio Edenilson termina o ano em alta, né? Melhorou. O Otávio melhorou. Então, assim, o Everson, então. O goleiro, né? Que o João falava ontem, né? Pra mim, tá no mesmo nível do Hulk e do Paulinho. O que ele fez desse brasileiro... No retorno, então. Não deixa nada a dever pro que o Hulk e o Paulinho fizeram. E eu não digo isso desvalorizando o Hulk e o Paulinho, não. Que são gigantes. Fizeram muito. Mas pra mim o Everson tá no mesmo patamar. E o Atlético perdeu o preparador de goleiros pro Flamengo no meio do ano, né? O Rogério Maia, mas o Danilo Minucci continuou, já trabalhava junto. E o Everson melhorou, né? Agora, nesse segundo semestre. Então, mostrando que ele é muito bom, o preparador de goleiros do Atlético, que continuou. Tanto que ele faz parte hoje da seleção olímpica. Ele trabalha no Brasil também. Então o Galo tá recheado de bons profissionais no entorno do Filipão também, né, João? Isso que é muito importante. Essa turma ali, Cristiano Nunes já foi elogiado pelo Filipão. Esse Danilo Minucci, que é o preparador de goleiros, também é do Galo, né? É a comissão técnica fixa. Sai treinador, entra treinador, essa turma tá aí. Gente, uma hora a gente ainda infarta com as redes sociais. O que aconteceu aí? Olha o cara aqui pra mim, Kleber Horta. João Vitor, o Filipão tava no Cruzeiro, vocês falaram que ele era ultrapassado. Ô, meu amigo, se alguém falou isso, não fui eu. Porque o que eu falei é que o Cruzeiro tinha que erguer uma estátua pro Filipão, que o Cruzeiro só não caiu na Série C naquela oportunidade, porque o Filipão veio para resgatar o Cruzeiro. E no ano seguinte, o Luxemburgo a mesma coisa. Eu falei isso inúmeras vezes aqui na Itatiaia. Então vamos parar com o síndrome de perseguição e com conversa fiada, porque aqui eu sempre defendi o trabalho do Filipão e eu respeito muito o Filipão. Inclusive defendi o Filipão. No Cruzeiro eu disse, tinha que erguer uma estátua para ele. Porque pegar o caos que ele pegou no Cruzeiro, com o tanto de incompetente que tinha lá, e salvar o Cruzeiro... foi a coisa mais importante que o Filipão fez pelo Cruzeiro. Em todas as oportunidades que ele passou pelo clube. E o Luxemburgo fazer o que ele fez no ano seguinte foi mais importante do que a tríplice coroa que ele ganhou pro Cruzeiro. Porque também, se não fosse ele, podia ter caído para a Série C. Porque tinha muita gente incompetente lá. Agora, não só falei isso do Filipão quando ele passou pelo Cruzeiro, que ele merecia uma estátua lá, e tá gravado aí para quem quiser... como falei, quando o Filipão estava tomando pedrada para tudo quanto é lado aqui em Minas, que para mim, o trabalho dele estava no caminho certo. E o resultado tá aí. E você sabe que vai ter, né, João? O ano que vem, o Filipão vai ser o técnico do Galo ano que vem, certo? Aí, se começar mal o ano, a turma, mas não era para ter o Filipão de técnico, porque o Filipão teve só o final do ano. Mas tem uma turma aí que se... qualquer coisa, né? Se contratar o Guardiola, tá ruim também. Exatamente. Tem um rapaz que escreve aí no Twitter, porque o Twitter vai abastecendo pra gente aquilo que a gente consome, né? Então, consumo muito Atlético, muito Cruzeiro. Na internet vai chegando. Tem um aí que mora, se não me engano, na Holanda. E quando você escuta ele falando do Atlético, você acha que tá falando do 15 de novembro de Piracicaba. Né? Tá tudo ruim. Nossa, Deus do céu. Tá tudo ruim, nada presta, ninguém presta, é todo mundo ruim. É todo mundo que faz qualquer elogio é amansado, é vendido, é comprado, é uma coisa horrorosa, né? Só a opinião desses meia dúzia, porque não passa de meia dúzia de extremista de Twitter, de bobo alegre, né? E o detalhe, João, o Atlético vai apostar na manutenção aí. O Felipão vai ficar, o Rodrigo Caetano, por mais tem aí, Corinthians tá querendo o Rodrigo Caetano. Ele vai permanecer, se não tiver muito algo fora do normal aí,
já teve uma reunião com a diretoria, com a cúpula, ele vai permanecer, tá satisfeito aqui, tem contrato, vai permanecer.